alimentos para o comer bem. O primeiro grupo de alimentos que caracteriza esse comer bem sem engordar são os vegetais, verdura, legumes e frutas, que devem preencher 60% a 70% da nossa alimentação, do volume alimentar de cada dia. São os alimentos, assim, que mais saciam, são os alimentos que têm toda essa fonte de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de fibras, que não encontramos em outros alimentos. São alimentos de baixa caloria, eles têm alta saciedade, mas com baixa caloria. Isso é muito interessante, porque é um alimento que sacia, mas não engorda, sacia, mas não contribui para o aumento do peso e gera essa condição de satisfação. O segundo grupo são os alimentos integrais. Quer dizer, quando nós buscamos uma alimentação boa, buscamos os alimentos como eles são, completos, sem nada ser acrescentado nem deles retirado. Fala alimento integral, da maneira como ele é produzido pela natureza. Então, você tem os grãos, o arroz, as castanhas, o mesmo sal, porque existe o sal não integral, que é o sal refinado, e o contrário desse integral é o ser refinado. É um processo em que se perde nutrientes do alimento. Então, esse conceito do alimento integral, como ele é produzido. Isso é muito importante para gerar essa riqueza nutricional que a gente precisa. Alimentos naturais, quer dizer, queremos uma boa alimentação, comer bem, precisa comer alimentos naturais, que significa não industrializados, não cheios de produtos químicos, de substâncias estranhas ao nosso corpo. Então, alimentos naturais. De preferência, alimentos orgânicos, que vocês hoje, a maioria já conhece, até usa. São os alimentos produzidos sem agrotóxico. Não há substância química estranha, agressiva, inclusive verdadeiros venenos na produção desses alimentos. Então, comer bem, de maneira ideal, é buscar também alimentos orgânicos, que hoje estão cada vez mais disponíveis e com preços mais acessíveis. Então, isso é uma meta para cada pessoa que busca esse comer bem. Depois nós temos alimentos animais não processados. As carne vermelha, carne branca, frango, peixe, o ovo também como proteína animal. Mas os alimentos animais não processados, que seriam aqueles alimentos, o presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salame, são aqueles que são processados com produtos químicos, inclusive, realmente não são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos não em grande quantidade. Se comer com moderação. Então, esse grupo de alimentos que a gente diz são os alimentos para você comer bem, envolve esses grupos dos vegetais, e com essa característica que eu quero reforçar com vocês em grande quantidade. E, infelizmente, esse item é muito, muito frequentemente desobedecido, não atendido, à medida que pessoas fazem uma alimentação no seu dia a dia, praticamente sem vegetais, sem comer saladas, sem comer frutas. Isso é muito ruim. Então, ter o vegetal e nessa quantidade. Para isso, nós precisamos ter o vegetal no café da manhã, o vegetal no almoço, a salada crua, legume cozido, o vegetal no jantar, para, ao final do dia, alcançarmos essa quantidade de vegetal que é interessante, que nós precisamos do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de saúde. Então, e por último, as boas gorduras. As gorduras são nutrientes importantes, que são o azeite, o óleo de coco, a manteiga, mesmo a gordura animal. A gordura animal não é problema. Infelizmente, a gordura animal foi demonizada e colocada no lugar, ao contrário, uma gordura industrializada, que essa sim não é boa. A margarina, a gordura vegetal hidrogenada, são os óleos de grãos industrializados, de grãos dos quais são retirados a gordura por processo químico. Então, óleo de soja, de milho, de canola, óleo de todos esses grãos.
porque eles não são extraídos naturalmente, mas sob a ação de produtos químicos. Por isso, eles se tornam acidificantes, ricos em ômega 6, que é um grande problema da gordura das pessoas, é o excesso de ômega 6 e a falta de ômega 3. Mas a gordura boa, que são essas que estão aí, que eu referi, você tem desde a manteiga, o azeite de oliva virgem, extra virgem, o óleo de coco, e mesmo a gordura animal, são componentes nutricionais que devem participar na nossa vida, inclusive são alimentos, são nutrientes importantes para o tecido cerebral e são nutrientes, as gorduras, que dão muita saciedade e que dão muita energia. Enquanto uma molécula de carboidrato dá 4 calorias, uma de gordura dá 9, dá mais do que o dobro. Então, as gorduras, além de serem necessárias para a nutrição cerebral, elas também são grandes fontes de energia para a nossa atividade no dia a dia. Então, de uma maneira geral, você tem aí esses grupos, né, esses grupos nutricionais que fazem parte da comida que a gente diz que é o comer bem, que é o comer bem. E é o comer bem porque todo esse grupo que vocês viram constitui comida de verdade. Olha, vegetal, natural, integral, orgânico, mesmo alimento. Comida de verdade, o alimento animal, a gordura boa, é comida de verdade, que significa tem a riqueza nutricional que nós precisamos, produz a energia que nós precisamos, dá uma saciedade que é o que nós precisamos. Porque já de passagem dizer para vocês qual uma grande causa do ganho de peso relacionada com a alimentação. É a alimentação que não sacia, é a alimentação que engorda, mas a pessoa está cada vez mais precisando comer. E esse grupo dessa comida boa é exatamente o grupo que proporciona isso, a nutrição e saciedade. Então, não há fome excessiva, não há fome fora de hora. E claro que esse é o caminho para se manter um peso normal.